Olá, eu sou a Aline Vieira. Olá, eu sou Ana Carolina Lopes. Somos alunas do curso de graduação de Ciências de Dados da FATEC Santana de Parnaíba. Criamos o artigo Cultura Data Driving em Empresas de Pequeno Porte, sob a orientação do professor mestre Ricardo Slavov e do professor doutor Célio Garcia. Este trabalho tem o intuito de demonstrar o processo para escolha e implementação de uma ferramenta gerencial, validado por meio do estudo de caso aplicado na empresa de pequeno porte chamada Brancoco Coqueria. Para a criação e implementação, foi utilizada a ferramenta Power BI Desktop, ferramenta gratuita da plataforma Microsoft. Esse trabalho gira em torno da pergunta de pesquisa: quais indicadores são relevantes para orientar e embasar o departamento de compras da Brancoco, proporcionando clareza para o departamento financeiro validar o processo de precificação, além de contribuir na identificação de ferramentas open source que empresas de pequeno porte podem utilizar para se tornarem empresas data-driven. Desta forma, antes de qualquer coisa, é importante responder a pergunta: o que significa ser uma organização orientada a dados, ou como alguns preferem dizer, uma organização data-driven? Então, de acordo com as pesquisas realizadas, de acordo com a literatura, uma organização data-driven usa os dados como evidência crítica para ajudar a informar e influenciar a estratégia. Haverá dentro dessa organização uma cultura baseada em evidências na qual os dados podem ser confiáveis e onde a análise é altamente relevante, informativa e usada para determinar os próximos passos. Então, aqui nessa figura, é possível visualizar o caminho que os dados fazem dentro de uma organização. Então, os dados são armazenados em um repositório e, por meio do ETL, eles são transformados, carregados e manipulados dentro de uma base, que pode ser um painel de visualização de dados, ou um dashboard, no caso do nosso trabalho. Através desse dashboard, são gerados insights, análises, por meio de métricas e KPIs, indicadores, que embasam a tomada de decisões. E, através disso, possibilitam que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e gerem valor para a organização. Então, quais são os benefícios que a cultura data-driven possibilita às empresas? As organizações que usam Business Intelligence estão um passo à frente de seus concorrentes. Conhecimento para saber se posicionar estrategicamente no mercado, além de tomadas de decisões muito mais embasadas e assertivas. Tudo isso geram vantagens competitivas a essa empresa. Quais são as metodologias utilizadas para a realização deste projeto? Então, utilizamos a metodologia Data Storytelling Canvas. O grupo preocupou-se em fazer um descritivo das ferramentas open source disponíveis no mercado, ou seja, ferramentas gratuitas. Além do Power BI Desktop, que é muito conhecido no mercado, apresentamos nesse trabalho o Metabase, o Data Studio e o Apache Superset. E fizemos um quadro comparativo com as informações mais relevantes que comparam uma ferramenta a outra e podem embasar a tomada de decisões das empresas, com a finalidade de escolher qual ferramenta se adequa melhor ao contexto empresarial. Além disso, colocamos quais são as habilidades profissionais necessárias para desenvolver um projeto dessa magnitude. Dando continuidade à apresentação, apresento o estudo de caso. Quem é a empresa Brancoco Coqueria? Empresa familiar com mais de 40 anos de mercado, localizada na cidade de Mogi das Cruzes, tradição na comercialização de cuco, derivados e bolos. A proposta do trabalho, em parceria com a Brancoco, foi de padronizar a base de dados, a construção da ferramenta gerencial, no caso do dashboard, para a área de compras, e a ferramenta tem o propósito de fundamentar e direcionar a decisão dos gestores, possibilitar maior clareza e visão dos dados ao setor de compras. Nesse processo, para que os usuários da empresa Brancoco fossem orientados, criamos uma planilha de base de dados, fazendo com que criasse classificações como data, unidade de medida, classificação de unidades e uma lista de descrição de produtos. No painel Visão de Compras por categoria, classificamos ano, trimestre, meses, a quantidade de fornecedores, a contagem de produtos, o valor total gastos.
Criamos a categorização por serviço, para que a empresa pudesse identificar quais eram os serviços que obtinham maior consumo na empresa, e a classificação dos fornecedores. O painel Análise de Preço por Fornecedor tem a possibilidade de classificar os produtos, o preço por fornecedor, ano, mês, e indicar a quantidade de produtos que foi comprada por determinado fornecedor e a variação de preço. A análise comparativa de preço por mês, conseguimos classificar o tipo de produto, qual foi a variação, no caso, a flutuação de valores deste produto, e quais foram os fornecedores ou fornecedor que ocorreu a aquisição. O painel Flutuação de Preço indica qual é a flutuação de valores dos produtos, qual é a média, o valor mínimo, o valor máximo e o percentual dessa variação, possibilitando ao departamento de compras analisar a sazonalidade de aquisição de alguns produtos e quais são os meses que são mais beneficiários a essa empresa. Quais são as nossas considerações finais? O projeto de desenvolvimento do dashboard mostrou uma análise quantitativa, análise de preço por produto e grupo de categorização dos serviços. Disponibilizou uma fácil visualização, manuseio e transparência dos dados. A empresa pôde se organizar e negociar com o mercado conforme a sua demanda e período de melhor compra. É necessário relembrar que a base de dados ela precisa se manter atualizada para manter a integridade das informações presentes no painel de visualização de dados. Esse artigo, validado por meio do estudo de caso, evidencia outras empresas de pequeno porte que uma empresa movida a Data Driving não é exclusividade de empresas de grande porte. Aqui nós apresentamos algumas das referências utilizadas para a realização deste trabalho e deixamos nossos contatos em caso de dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigada.